A pessoa disse isso pra mim, eu não sei porquê. E agora eu tô chorando também, não sei porquê. Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Haruyuki, se você não me conhecia antes, muito prazer. Bom, eu moro em Tóquio. Geralmente eu venho aqui no meu canal pra contar histórias de que aconteceram na minha vida, ou para mostrar Tóquio, ou para falar sobre nada. Vou usar vocês hoje como terapeuta e contar pra vocês uma coisa que muita gente vem pedindo pra mim. Nos últimos tempos eu faço live nas redes sociais e eu falo que muita coisa já aconteceu comigo sobrenatural. Eu sempre fico com um pouco de medo, porque assim, eu não sei se vocês já assistiram um filme de terror, mas toda vez que acontece alguma coisa no filme de terror, é depois que as pessoas tentam expor a outra coisa. Por exemplo, atividade paranormal. Eles começam a gravar a casa e daí começa a acontecer as coisas. Você já parou pra pensar que se eles não começassem a gravar aqueles negócios, nada disso teria acontecido? A partir do momento que a gente expõe, as coisas podem piorar. E daí eu tô com um pouco de medo. Primeira coisa que eu vou contar pra vocês é de uma experiência que eu tive quando eu tinha 8 anos de idade. Morava no Brasil, era uma criança. Eu lembro claramente de eu sentir coisas estranhas. Só que assim, eu nunca consegui explicar direito. Quando eu falava pra minha mãe as coisas que aconteciam, como ela era católica, ela não queria acreditar. E daí ela falava, não, tá tudo bem, foi pesadelo. Não, tá tudo bem, coisa da sua cabeça. E daí isso foi desencorajando eu a tentar conversar com alguém sobre isso. Eu comecei a falar sobre isso com as pessoas com 16 anos. Quando eu estava no meu quarto, eu lembro até hoje, tava deitado na minha cama, assim, tava todo mundo dormindo em casa. Eu tava deitado, a porta do meu quarto ficava aberta, porque eu não dormia de porta fechada, e minha porta do quarto dava direto pra sala. Senti uma pessoa me olhando, mas tinha uma pessoa me olhando, eu tinha certeza. E daí eu dei uma olhada assim e vi um vulto preto. Eu fiquei morrendo de medo, fechei o meu olho, virei pro canto e dormi. Conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, ninguém acreditou em mim, tava tudo bem e tal. Tinha 8 anos, era só uma criança vendo coisas, né? Algumas semanas depois disso, eu fiquei sonâmbulo. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com isso. Eu dormindo, levantei, fui até a sala, abri o cesto de revista, isso tudo de olho fechado, de olho fechado. Fui até a sala, abri o cesto de revista e mijei no cesto de revista. Minha irmã no momento estava vendo o programa Fantástico, que tem na Rede Globo. Ela olhou pro lado, diz ela, e viu eu em pé, mijando no cesto de revista. Imagina você. Gente, eu no lugar da minha irmã teria cagado de medo. Eu olho pro lado, tem um japonesinho assim, abrindo um cesto de revista de olho fechado e mijando dentro do cesto de revista. Não sei por qual motivo as pessoas não queriam me contar o que tinha acontecido. Então o que aconteceu? Eu levantei na manhã seguinte, não sabia de nada, fui pra escola. Eu lembro até hoje, eu voltei na escola desse dia fingindo que tava passando mal, porque eu não queria ficar na escola. Eu cheguei em casa e eu olhei a cesta de revista toda molhada em cima de um balcão. Aí eu falei, gente, o que aconteceu com as minhas revistinhas da Mônica? Minha mãe falou assim, não, elas só tão molhadas, não aconteceu nada não. Minha irmã, ela sempre foi uma pessoa que gostava de judiar da minha existência. E daí ela falou que eu tinha mijado no negócio. Ela quis falar isso pra fazer eu passar vergonha. E eu acho que minha mãe não queria me falar por algum medo ali. Não sei porquê. Voltando para o passado da minha mãe. Não sei se eu posso estar expondo isso aqui. Mas a minha mãe, ela não acredita nessas coisas. Mas ela admitiu, quando ela estava deitada também, ela viu uma mulher. E ela disse que essa mulher era Aparecida do Norte. Que era uma mulher preta. E daí ela disse que ela sentiu que era a Nossa Senhora Aparecida do Norte. E ela sentiu que estava protegida naquele momento. Mas ela escondeu isso durante muito tempo. E ela não falava pras pessoas. Mas hoje em dia, você perguntar pra ela, minha mãe fala, quando ela era criança, ela viu. Eu não sigo nenhuma religião assim, fervorosamente, porque eu não gosto disso de você descartar todas as outras possibilidades. Respeito, cada um faz o que quiser. Mas, por exemplo, a minha mãe negava as coisas que tinham acontecido comigo, falava que era coisa da minha cabeça, e isso invalidava as coisas que estavam acontecendo e eu achava que eu tava ficando louco. Cada um acredita no que quiser, tá bom? Eu tô falando um ponto de vista meu que eu levo pra minha vida. Eu não gosto de acreditar fervorosamente em uma coisa, porque assim, eu não sei o que pode acontecer. Eu me considero agnóstico, que é basicamente uma pessoa que acredita que tudo pode ser verdade. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Enfim, quem sou eu pra saber, não é mesmo? Mas enfim, eu escrevi, gente, uma lista de coisa, porque eu tenho muita coisa que aconteceu comigo. Eu vim pro Japão com 12 anos de idade, pra quem não sabe dessa informação. Aqui no Japão, os meus pais tinham alguns amigos e tal, brasileiros no caso. Eu era uma criança muito sozinha. Os meus pais sempre tentavam jogar eu pros amigos dele, que tinham um filho, enfim, crianças da minha idade, pra tentar fazer eu fazer amizade. Aí tinha uma pessoa, X, não vou mencionar o nome porque não vem ao caso, era amigo da minha mãe e tal, e ele tinha um irmão da minha idade, e a gente sempre saía pra passear, pra brincar, etc. Teve um dia que a gente saiu de carro, e daí o carro do cara acabou a bateria, ou deu alguma coisa ali no motor, que não queria funcionar. E daí ele falou, beleza, não quer funcionar, acabou a bateria, aconteceu alguma coisa enquanto a gente tava fora do carro, e eu vou ter que chamar uma pessoa pra vir aqui pra me ajudar. E nesse momento, eu fechei os meus olhos, é por isso que eu falo que eu sou bruxo. As pessoas não acreditam quando eu falo, eu sou meio bruxo. Assim, eu não sei
o que eu sou, sabe? Eu não sei o que eu sou. Pode ser que tudo isso seja coisa da minha cabeça, entendeu? Eu não descarto a possibilidade de eu ter problema. Mas eu acredito em energia. Eu lembro que eu fechei os meus olhos e eu comecei a ver o carro inteiro com os olhos fechados. No momento que eu via o carro vibrar de uma cor meio verde. Não sei porque era verde também. Mas o carro inteiro começou a vibrar com ondas verdes. A hora que eu abri o olho, na mesma hora eu falei assim, tenta ligar o carro. E daí ele tentou e o carro ligou. Depois que aconteceu isso, eu contei pra minha irmã. Gente, eu contei chorando. Olha pra você ver como que eu era uma criança estranha. Eu falei pra ela, nossa, eu quero muito te contar uma coisa, mas eu não quero que você ria da minha cara. Não sei o que foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu super entendo quando em filmes eles mostram uma pessoa que tem poder e a pessoa que tem poder não quer falar que tem poder porque ela tem medo de ser julgada, ou medo de ser morta. Por que foi o que aconteceu comigo? Eu estava chorando e minha irmã, não, pode contar, pode confiar em mim. Mas a minha irmã, ela guardava um ódio interno sobre mim. Eu lembro até hoje, gente, eu contei chorando pra ela. Eu falei, eu quero contar um negócio que eu não sei, eu não quero ficar segurando isso pra mim, eu quero contar. E daí ela falou, não, pode contar, confia em mim. Confia. Eu não vou duvidar de você. Eu contei. Coisa aconteceu, eu fiz isso, aquilo, e o carro ligou. Eu acho que eu fiz alguma coisa, mas eu não sei o que eu fiz. Não tô entendendo. A minha irmã falou, nossa, que legal. Você acha que você tem alguma coisa? Não sei. Beleza, eu achei que ela tava me apoiando, né? Na minha vida de bruxa. Passou assim uma semana, os amigos dela todos foram em casa, inclusive o menino que era da minha idade, o irmão dele que tinha o carro, eu arrumei, no caso, com o poder da minha mente. Daí ela falou pra eles, na frente de todo mundo, me zoando, tipo, nossa, você sabia que o Haru acredita que ele tem poderes? Ele acha que ele arrumou seu carro. E todo mundo começou a rir de mim. Daí que eu fiz? Chorei. Fui pro meu quarto gritando, surtado, e comecei a chorar. Porque eu falei, mano, não acredito que ela fez isso. Eu confiei, contei os meus poderes pra ela. E ela fez isso, foi um trauma. Eu guardo o rancor dela até hoje por causa disso. Eu perdoo ela pela maioria das coisas que ela fazia comigo. Mas em relação a isso, eu ainda guardo rancor. Sabe coisa de vilã de filme? Foi muito coisa de vilã de filme. Minha irmã, ela era o estereótipo de uma vilã de filme. Hoje em dia, ela é toda vibes. Enfim, pulando essa parte, eu já desacreditei dos meus poderes nesse momento. Nessa mesma época, né, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu comecei a ter um negócio que eu não entendia o que era. Basicamente, todas as noites, eu comecei a ter insônia. Por que eu tinha insônia? Porque eu dormia todas as noites e acordava e me via na cama deitado, do teto. Era basicamente assim, eu pendurado no teto, olhando pra baixo e vendo o meu corpo. E eu achava isso estranho. Eu contei pra minha mãe falou, não, você tá sonhando. Essas coisas não existem, você tá sonhando. Acredita em Deus, reza pra Deus quando você for dormir, que daí nada disso vai acontecer. Eu rezava, porque na época eu ainda era católico, eu acreditava em todas as coisas. Não adiantava porra nenhuma, gente. Eu rezava, era só eu fechar meu olho, que eu começava a sentir meu corpo vibrar inteiro, e eu começava a ficar meio com o coração batendo, parecia que eu tava tendo ataque. E daí quando veio, eu sentia meu corpo levitando, e daí quando veio, puf! Quando veio, eu tava olhando pra mim, deitado na cama. Isso acontecia toda noite. Eu não conseguia controlar esse negócio. Eu ficava passando mal, eu achava que eu tinha problema. Eu comecei a achar que eu tinha problema na minha cabeça. Eu comecei a pesquisar no Google, tenho tumor na minha cabeça? Eu tentava há muito tempo buscar resposta, tentando descobrir se eu tinha algum problema na cabeça, se tinha alguma coisa no meu cérebro, se eu tava prestes a bater as botas. Passaram-se alguns meses depois que eu comecei a ter isso. A minha irmã estava deitada no quarto da minha mãe. Ela dormindo, ela acordou, né? E viu uma mulher. E ela viu uma mulher de cabelo comprido. E ela começou a gritar. E ligou pro meu pai desesperada. Não tinha ninguém em casa, só tinha ela. Passaram-se uns, sei lá, 1 ano, 2 anos. Quando ela começou a namorar um outro rapaz aí, ela tinha vergonha. E daí quando a gente perguntava pra ela, ela falava que não tinha visto nada. Mas assim, hoje em dia ela volta, admite que ela viu alguma coisa. Mas ela ficou um tempo se negando com medo das pessoas julgarem ela porque ela viu alguma coisa. E assim, o plot de tudo isso é que antes da gente morar nesse apartamento, tinha uma mulher que morava lá. E essa pessoa que morava lá morreu. Como? Não sei. Então a gente morou num apartamento de uma pessoa que tinha morrido. Não sei se a pessoa que a minha irmã viu seria a pessoa que morreu no apartamento, ou se, enfim, ela viu alguma outra coisa, ou se foi coisa da cabeça dela. Como eu disse pra vocês, tudo pode ser possível, tudo pode não ser possível. Não sei. Não sigo, eu não acredito fervorosamente em nada. Não duvido de nada também. Ok, passando-se essa época, anos depois, quando eu tinha 16 anos, eu me mudei pro Brasil de novo. Minha irmã foi pro Brasil estudar e depois de 1 ano eu fui e morei com ela em uma república. Já fazia 3 anos que eu tinha essas experiências e que elas eram constantes, elas não paravam, elas tinham diminuído, né? Tipo, quando eu tinha 13 anos, eu fiquei tipo uns 6 meses seguidos, todo dia com problema pra dormir, porque eu não conseguia dormir, porque eu pensava, meu Deus, a hora que eu dormir, eu vou começar a sentir falta de ar, eu vou começar a sentir meu coração bater, eu vou começar a me ver e eu tô com medo. Enfim, cheguei no Brasil, já tinha diminuído a frequência.
Eu caí no ensino médio numa sala de uma menina que ela era espírita. Foi muito bizarro. Ela foi a pessoa que eu mais me conectei na escola. Assim, no primeiro dia. Ela foi a primeira pessoa a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem, a gente virou amigo. E depois, tipo, de alguns meses eu contei pra ela sobre as coisas que eu tinha. E ela falou assim, nossa, eu também tive coisas que aconteceram comigo. Ela me ajudou. Eu contei pra ela, porque depois que eu contei pra minha irmã, eu fiquei traumatizado. E depois que eu contei pra minha mãe falava que era coisa da minha cabeça, que era sonho. Eu ficava com medo de contar pras pessoas. Mas como ela me deu liberdade, eu contei pra ela. E daí ela falou, nossa, isso chama projeção astral. E assim, até o momento eu não sabia o que era projeção astral. Ela me falou que era projeção astral, que chamava, e que era muito comum, que não era nada coisa de gente louca, que eu não tava ficando louco, que não tinha nada no meu cérebro, e que tinha um cara no centro espírita dela. Ele fazia projeção astral há muito tempo, desde criança também, e que ele poderia me ajudar. E ela me passou o Facebook desse cara. Esse cara tinha, sei lá, uns 40 anos de idade. Eu mandei mensagem pra ele, comecei a perguntar as coisas e ele tirou muitas dúvidas minhas, me tirou muito medo. Ele falava que, tipo, eu não podia ter medo quando eu tava fazendo as coisas, que era um dom meu. Ele falou que, tipo, tem pessoa que fica anos e anos e anos tentando fazer projeção astral e não consegue. E tem pessoas que nascem com isso e a pessoa faz desde criança sem ela querer, às vezes. Ele me explicou muita coisa e me acalmou. Depois disso, as coisas melhoraram em relação à projeção astral. Não tenho mais medo de dormir. Coisas começaram a acontecer. Eu comecei a ter muita projeção astral, no caso lá em Varginha, Minas Gerais, que é a cidade do ET. Vocês sabem, Varginha? ET de Varginha. Eu fiz meu ensino médio lá e morei 3 anos. E coisas muito bizarras aconteceram, que envolvem outras pessoas, que eu também não posso falar, porque não é uma história minha. Assim, é uma história minha que tem outras pessoas e que se eu falar, não sei se a outra pessoa vai gostar, então, né, não vou falar. E uma delas, que eu posso falar porque é minha irmã, e como ela judiou de mim a vida inteira, eu vou expor. Teve um dia que minha irmã estava com o namorado dela assistindo o filme na sala. E isso era, sei lá, umas 3 horas da manhã, mais ou menos. E eu estava dormindo no meu quarto. No outro dia eu tinha aula. Eu tava dormindo num sono muito, muito pesado. Eu nunca tive um susto tão grande na minha vida. Eu acho que assim, foi a vez que eu mais assustei da minha vida, porque vocês vão ver o que aconteceu. Minha irmã começa a gritar, desesperada, gritando que tinha um homem na sala. Ela começou a gritar desesperadamente, mas era um grito, gente, de desespero, eu não sabia dizer. Eu só sei que eu me assustei tanto que minha cama era de mola. Então, assim, pra eu cair da cama, era assim, um pulo. Minha irmã deu um grito, eu dei um grito, porque eu me assustei muito com ela gritando. Ela começou a gritar de um lado, falando que tinha vendo um homem, eu tava dormindo, eu acordei. E daí eu caí da cama, porque eu comecei a assustar. Gente do céu, vocês viram isso? Gente, eu tô tremendo. Eu tava gravando, falando sobre isso, e o meu celular trava. Gente, meu celular tá com a bateria cheia, e ele travou e desligou. Tô com medo agora de continuar. Será que eu continuo? Minha irmã viu um cara, começou a gritar, e enquanto ela gritava, eu comecei a gritar de susto, porque eu estava dormindo num sono pesado, e caí da cama, consequentemente. Porque eu comecei a pular de susto na cama. E fui na sala e comecei, meu Deus, o que tá acontecendo? A gente tinha uma outra vizinha, que era uma república também, que morava umas outras amigas da minha irmã. Moravam umas 4 amigas dela. Todo mundo achou que tinha entrado um ladrão dentro da casa. Mas não. Minha irmã jura de pé junto que ela viu um rapaz sentado numa poltrona. E era uma poltrona que tinha na sala. Depois que isso aconteceu, eu conversei com a minha amiga de novo, da minha escola, no caso, e ela falou que às vezes era bom a gente ir no centro espírita. Daí a gente decidiu ir, e foi eu e minha irmã no centro espírita pra ver o que tava acontecendo. E ele disse que basicamente nem sempre as coisas que a gente viam eram ruins, porque às vezes não é um espírito ruim, às vezes não é uma energia ruim que tá ali. Às vezes pode ser, às vezes não. Teve outras vezes que eu era uma criança, eu era um adolescente muito irresponsável, né? E daí eu brincava com coisa que hoje em dia eu sei que não é coisa de brincar. Eu procurava rituais na internet, fazia uns negócios assim, umas brincadeiras pra ver se eu conseguia encontrar alguma pessoa que estivesse no meu quarto que eu não consiga ver. Teve uma vez que a gente achou um jogo pra você conversar com espíritos e tal. E eu tava no quarto do meu primo. Meu primo era assim, ele cagava de medo dessas coisas. Eu levei uma bronca. Nesse dia a mãe dele brigou com a gente, falou que eu não tinha que estar fazendo essas coisas, que se ele não conseguisse dormir à noite, a culpa ia ser minha. A gente fez esse negócio e a gente fez a famosa pergunta: se você estiver aqui, se tiver alguma coisa nesse ambiente, mostre para a gente. No exato momento, um brinquedo que estava na estante dele pulou, assim, caiu no chão. E o brinquedo estava parado, não tinha vento, as janelas estavam fechadas, era de noite. Simplesmente o negócio caiu. E daí a gente foi contar pra mãe dele. E foi nessa hora que eu levei uma das minhas maiores broncas. Parte agora pra quando eu já tô mais adulto, ainda assim imaturo, continuando fazendo brincadeiras que não devem ser feitas. Fui brincar com aquele tabuleiro lá de Ouija, sei lá como fala. Eu cheguei a gravar isso pro YouTube. Irresponsável, sim,
Não me cancelem, mas eu cheguei a gravar isso, o vídeo está bloqueado no momento, mas era na época que eu estava na faculdade e eu tinha os meus amigos gringos e a gente falou, vamos brincar, a gente grava pro seu canal, e a gente brincou. E coisas aconteceram. Ele mora do lado de um cemitério. Assim, tem um cemitério em frente à casa dele. E a gente foi fazer isso aonde? No quintal, que era assim, em frente. Você olhava, tinha um cemitério. E aqui no Japão é cheio de cemitério pela cidade. A gente foi brincar com aquele negócio, a gente colocou a mão no negócio e começou a fazer perguntas. O negócio começou a soltar nomes. E daí chega na parte que dá mais medo. Que agora eu tô até com medo, né, da minha câmera desligar novamente, porque essa daqui é a parte pesada. Tava querendo muitas provas, o tempo inteiro pedindo provas, e a pessoa dava nomes e dava idade, falava um monte de coisa. A gente falou assim, então tá. Prova pra gente que você está aqui na mesma hora que a gente fez esse pedido. O celular começou a tocar. E daí o celular parou de tocar. E a gente não sabe quem era, porque era um número desconhecido. O celular do dono da casa, no caso, começou a tocar na mesma hora que a gente falou. Nesse momento a gente desistiu. E daí a gente parou com tudo e acabou o jogo. O caso mais recente que aconteceu comigo de coisas estranhas foi assim o seguinte, eu ainda continuo tendo projeções astrais. Se você não sabe o que é projeção astral, dá uma buscada no Google, não é nada assim de mal, não é uma coisa perigosa. Eu tava dormindo aqui nesse quarto e eu comecei a ter uma projeção astral, só que eu não percebi que eu tava tendo uma projeção astral. Na minha cabeça eu estava deitado na minha cama. Eu escutei crianças gritando em japonês, falando em japonês isso. Eu não gosto de comer isso porque é ardido. E essas crianças gritavam isso de maneira musical, sabe? Cantando e gritando. Um monte de crianças junta. Eu não gosto de comer isso porque isso é ardido. Eu não gosto de comer isso. E ao mesmo tempo que isso acontecia, eu comecei a escutar barulho de fogo, de bomba. E daí fez assim. Puff! E da hora que fez assim, eu senti meu corpo inteiro queimar. A hora que começou a queimar, eu acordei com tudo. Parecia que eu tava sugado, sabe? Da minha energia. Não sei explicar. Mas eu tava assim, exausto. Sabe quando você tá cansado no dia e você deita e você cai e dorme na mesma hora? Eu acordei desse jeito. Botei ali um Padre Marcelo Rossi pra escutar enquanto eu dormia e segui minha vida. E podia parar por aí, mas não. Teve outra coisa que aconteceu comigo nos últimos meses, que eu tava deitado na minha cama, eu olhei pro lado e eu vi um homem. Eu não conseguia ver o rosto do homem. Só que eu não senti uma energia ruim. Eu não sei muito bem o que eu senti, parecia que era uma coisa confortante. O cara me abraçou e eu não fiquei com medo. Não senti nada. Eu senti um negócio estranho, porque assim, sabe quando uma pessoa te abraça e você sente acolhido? Já teve outras vezes que aconteceu umas coisas assim comigo, deixa eu contar pra vocês. Teve uma vez que isso aconteceu em 2018, eu tive uma projeção astral. E nessa projeção astral eu estava dentro de um trem. Eu estava sentado no trem e daí eu olhei pro lado e eu não sei diferenciar se era um homem, se era uma mulher, mas era uma pessoa. Eu não lembro o rosto, talvez não era pra eu lembrar. Eu sei que essa pessoa, ela olhou pra mim. É muito estranho porque a gente vive num mundo que a gente sempre usa, assim, a palavra pra falar, né? A gente usa a boca pra falar, no caso. Mas... Caralho! Gente, eu tô arrepiado. Eu senti uma pessoa me cutucar. Eu vou dormir sozinho hoje. E é por isso que eu não durmo. Eu acho que assim, quando a gente tá no outro plano, né, no caso, se existir esse plano, não sei. Eu tenho muitas provas, mas eu ainda assim tenho medo de acreditar, isso é mentira. Eu acho que quando no outro plano, que, enfim, se existir um outro plano, a gente não se comunica só por palavra, não tem um idioma, sabe? Não tem um idioma correto. A gente sabe transmitir as coisas pelo pensamento. Daí eu lembro que a pessoa disse, não dizendo assim, falando com a boca, mas ela disse assim pra mim, não vai ser dessa vez que a gente vai se encontrar, mas seja muito feliz. E daí, ai gente, meu Deus, eu tô me sentindo muito arrepiado, tô tendo muito calafrio. Mas enfim, nossa, parece que eu tô quase chorando. O que é isso? Não vou chorar aqui não, tá bom? Não vou chorar. Eu não sei explicar essas coisas que acontecem comigo. Não vou chorar. Não vou chorar, mas... Meu Deus, o que tá acontecendo? Enfim. A pessoa disse isso pra mim, eu não sei porquê. E agora eu tô chorando também, não sei porquê. Bom, gente. Eu acho que eu fui um pouco além do que eu deveria ir. Eu tô com um pouco de medo de expor isso. Tô com um pouco de medo de postar isso. Será que eu posto? Enfim, gente. Deixa. Faz 2 dias que eu gravei esse vídeo. Daí ontem eu tava editando. Mais coisas aconteceram enquanto eu editava. Surtei no Twitter. Mas tá tudo bem. E, enfim,
Eu não consegui terminar de gravar o vídeo no dia que eu gravei, porque comecei a sentir uma energia meio, sei lá. Mas muita gente pediu pra eu gravar um vídeo contando sobre essas coisas. Eu acho que essa foi a última vez que eu gravei algo do tipo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu o vídeo até agora. Se você assistiu o vídeo até agora, você é uma pessoa guerreira, batalhadora. Admiro a sua coragem. Eu tô deitado aqui agora, na minha cama, terminando de editar o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Olha, tem uma catota de nariz aqui. Muito obrigado pra você que ficou até aqui agora, tá bom? Um grande beijo na sua bochecha. Mua.